E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo a física nos vestibulares. Vamos agora para mais uma questão de termodinâmica, trazendo o tema calor específico molar. É um assunto que a prova da FUVEST, a Unicamp, a Unesp não costuma cobrar tanto, é mais uma questão mais específica para vestibulares militares, mas vale a pena você conferir e aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Olha só, essa questão diz assim, ó: uma massa de gás ideal de meio mol está num recipiente de volume 10 litros e a pressão de 1,5 atm. Ela é aquecida a volume constante, passando para a pressão de 4,5 atm. Então dá para perceber que é um processo isométrico, volume constante, aumenta a pressão, né? Sabendo que para esse gás ideal, olha só o termo novo, gente, o calor molar a volume constante, que ele chama de CV. Eu vou grifar isso aqui, nós vamos trabalhar esse tema daqui a pouquinho, ó. Calor molar a volume constante é C maiúsculo V igual a 1,5 vezes o R, que é a constante universal dos gases perfeitos. Determine assim a quantidade de calor, medida em joules, que deve ser fornecida ao gás, dado que um atm é 10 a quinta pascal e o R 8 joules mol Kelvin. Beleza? Vamos lá então. Olha só, antes de eu começar o problema, vamos olhar direitinho o que seria o calor específico molar. No caso aqui ele chama de calor molar, tá? É uma simplificação que é até aceita, mas é calor específico molar para um gás ideal. Bom, nós temos dois tipos de calor específico molar. A letra A eu estou dizendo para você aqui que é o chamado calor específico molar a volume constante, ou seja, o calor específico que acontece num processo em que a volume é constante. E o depois, calor específico molar, quando a pressão do gás ela é constante. Então veja que no gás a gente tem essa diferença no calor específico, porque o gás ele se comporta diferente de sólidos e líquidos, você já sabe disso. Então lá, por exemplo, quando você comprime um líquido, né, o que é muito difícil fazer, e também se você pensar em aumentar a pressão, comprimir um sólido, você praticamente não tem mudanças de volume, tá certo? Agora, num gás não, quando você comprime o gás, você tem uma grande mudança no volume dele, né? Por isso a diferença, quando eu falo de calor específico para gás, ele muda conforme o processo termodinâmico que você vai efetuar, tá certo? Bom, aqui no caso, para resolver essa questão, eu não preciso entrar no mérito do calor específico molar, porque se a gente olhar isso aí, a gente vai acabar caindo em outras relações que tem a ver com a energia interna e tudo mais, mas isso vamos deixar para um outro vídeo depois, tá certo? Bom, sendo mais objetivo, vamos resolver a questão então, mas pegando aí a ideia do que seria esse calor específico molar. Então acompanha comigo aqui, olha. Bom, o tema calor específico você já viu em termologia na parte de calorimetria. O que você viu quando você entrou em contato com o tema calor específico? Olha, basicamente você viu dessa forma aqui, olha. Quando você pensava lá num sólido ou num líquido, o calor, a quantidade de calor é dada pela massa da substância vezes o calor específico da substância Czinho vezes a variação de temperatura ΔT, o famoso quimacete, tá certo? Bom, e aí você vai lembrar, vamos lembrar um pouquinho da questão das unidades. Então, como é que fica aqui? Por exemplo, vamos imaginar que a massa ela é dada em grama, tá bom? O calor específico pode ser caloria, ó, vamos colocar aqui, no caso, lembro da água, né? Uma caloria dividida por grama, dividida por graus Celsius, né? Mas pode ter também joule, grama, graus Celsius, né? Pode ser, se for dentro do sistema internacional, joule, quilograma é a unidade de massa, você lembra disso no sistema internacional, e Kelvin é a medida da temperatura. Então, você tem várias unidades aí para representar o calor específico de uma substância. Bom, eu vou usar
essa unidade aqui, olha, por exemplo, calor específico, Joule, como unidade de energia, sobre, olha lá, Joule, grama, eu vou colocar grama porque eu já coloquei a massa aqui em grama, ó, grama, graus Celsius, tá certo? Joule, grama, graus Celsius, muito bem. E a temperatura, ela é dada, por exemplo, aqui nesse contexto, em graus Celsius, então, Joule, grama, graus Celsius, temperatura, graus Celsius, tá certo? Muito bem. Então, a gente pode olhar para o calor específico dessa forma. Agora, no estudo dos gases, é muito comum, ao invés de nos referirmos à massa, nos referimos à quantidade de matéria, o número de mol. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu posso escrever essa equação aqui, olha, então imagina que eu tenho um gás que sofre variação de temperatura. Então, esse calor também é sensível. Mas como é mais raro a gente trabalhar com a massa do gás e sim com o número de mols, a gente pode escrever essa equação assim, ó. Ao invés da massa, vamos colocar número de mols, N. Agora, o que acontece? Esse calor específico aqui é para relativo a uma massa. Agora, existe também um calor específico, mas agora preste atenção, relativo a um certo número de mols. Então, eu vou chamar esse calor específico de Czão. Cuidado que esse Czão não é capacidade térmica que você viu lá atrás, tá bom? É calor específico molar, que é o tema aqui, né, do nosso assunto, tá? Então, vou chamar isso aqui de Czão, vou até estilizar colocando aqui um tracinho para mostrar que é diferente do calor específico que você está acostumado, tá bom? Vezes a variação de temperatura, tá certo? Pode escrever assim, professor? Pode, mas dê uma olhada comigo na unidade. Olha só. Então, quando você fala em quantidade de matéria, você sabe que ela é dada em mol. Então, aqui, N, a unidade é o mol. Muito bem. Agora, veja. Para que a quantidade de calor dê em joule, veja só, então esse calor específico molar deve ser escrito assim, ó, joule. Então antes não era joule por grama grau Celsius, porque daí a gente sabia que grama corta grama, né? Grau Celsius corta grau Celsius, e a unidade do calor é o joule, como a gente espera. Então aqui, na hora que eu falo do calor específico molar, eu não posso falar agora que é joule por grama, como era o outro grau Celsius. Vai ser o quê, gente? Vai ser joule por mol graus Celsius e a variação de temperatura em graus Celsius. Perceba que está correta a análise, porque se você faz aqui uma análise dimensional, ó, grau Celsius corta grau Celsius, mol corta mol e sobra o joule como a unidade da quantidade de calor. Então, a gente nota já uma diferença entre calor específico, vamos dizer assim, normal, aquele que você usava lá na calorimetria, quando a gente falava de um líquido ou um sólido, e agora o calor específico molar para um gás. Então, veja só a diferença, né? Então, aqui a gente vai escrever assim, ó. Então, o Czinho, que é o calor específico da substância, é uma coisa, dada, por exemplo, em joule, grama, graus Celsius. Agora tem o Czão, que é o calor específico também, só que chamado molar, que tem a ver com o número de mols ao invés da massa, né? Calor específico molar, que é joule por mol, muito bem, e graus Celsius. E aí, gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. Veja, aqui no texto da questão, ele fala assim, olha, que existe uma relação entre o calor específico molar a volume constante, que ele chama de Czão V, como sendo igual a 1,5 vezes R. Então veja que interessante, né? Quando ele fala aqui para você, só para você se atentar a esse fato, ó, então calor específico molar nesse exemplo é 1,5 vezes o R. Agora, veja que isso é bastante coerente, porque a unidade do R está aqui, né? O R é, olha lá, pessoal, Joule, mol, Kelvin. Olha que interessante. Então, aqui no caso, ó, 1,5 é 1,5. Agora aqui é 8, o quê? Mas coloque a unidade para você prestar bem atenção, olha. Joule, mol, Kelvin, né? Por isso que é razoável a gente pensar que a unidade do calor específico molar é também Joule, mol, Kelvin, né? Beleza? Então, só para chamar um pouquinho aí da sua atenção. Beleza.
Então agora, o que que eu vou fazer, né? Bom, gente, existe aqui, isso que eu vou falar para você agora é mais para deixar completa a análise, mas existe uma relação matemática entre calor específico molar e calor específico de uma substância. Vamos dar uma olhada? Olha só então. Então, qual seria, professor, a relação existente entre esses dois, entre o calor específico sensível, que é o Czinho, e o calor específico molar, tá certo? Muito bem, vamos olhar para isso agora. Bom, eu vou voltar aqui em cima, ó, onde eu usei que o calor é MC, calor específico vezes variação de temperatura. Agora, se você optar em escrever em termos do número de mols, vai ficar N Czão, exatamente, vezes a variação de temperatura. Veja só, como aqui eu posso falar que Q é igual a Q, vamos supor que você tem a mesma quantidade de calor, eu vou fazer isso porque eu quero uma relação matemática, tá? Então, como Qzão é igual a Qzão, na hora que você iguala isso aqui, olha o que vai acontecer. M é massa, Czinho é o calor específico, variação de temperatura. Isso é igual N, número de mols, Czão vezes ΔT. Nós podemos cortar a variação de temperatura e a gente chega num resultado assim, ó, que massa vezes calor específico é número de mols vezes Czão, tá certo? E eu quero uma relação matemática agora entre o Czão e o Czinho. Olha que interessante. Aqui eu vou fazer assim, olha, eu vou pegar o número de mols aqui e vou passar dividindo. Então fica assim, ó, massa, tá? No caso massa da substância, calor específico, dividida pelo número de mols aqui, ó. Bom, isso é igual a Czão. Tudo bem até aí? Agora eu vou chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Massa pelo número de mols. Vamos lembrar? Um pouquinho lá do seu curso de química, ó. Eu posso definir aqui o número de mols como sendo a massa da substância, vamos pensar que é a massa do gás, M, pela massa molar. É isso, pessoal, massa molar, que é a massa de um mol da substância, né? Massa molar. Por exemplo, lá o hidrogênio é 1, né? O oxigênio 16 e assim por diante. Muito bem. Então, olha que interessante. Como aqui apareceu massa por número de mols, olha que legal. Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma troca de lugar entre esses dois aqui, ó. Sobe a massa molar em mão, sobe a massa molar e fica assim, massa da substância, massa do gás, dividido por número de mols. Olha que interessante. Então quer dizer que massa dividida pelo número de mols dá a massa molar em mão. Olha só o que eu vou fazer então. Aqui, ó, no lugar de emão por eminho, vamos trocar. Olha só, vamos trocar aqui, ó. Então, como é que fica isso aqui? Massa molar, vou colocar um M aqui meio estilizado, tá? Vezes o calor específico da substância é igual ao calor específico molar. Então, essa é a relação entre essas duas quantidades. Para a questão que a gente vai resolver agora, a gente nem precisava entrar nesse mérito. Mas como eu toquei no tema, toquei no assunto com vocês aqui, então eu quis ir um pouquinho mais além, tá bom? Então, você que vai prestar aí um concurso militar, às vezes você tem alguma federal que tem como costume cobrar isso, então não quer demais você saber essa relação, tá? Então, lembre-se sempre, ó, o calor específico molar é igual ao calor específico vezes a massa molar daquela substância, tá bom? Beleza. Então vamos lá agora sim pegar esse problema, né? Olha só. Então aqui ele vai dizer assim, né, que você tem uma massa de meio mol e ocupando um volume de 10 litros, pressão de 1,5 atm, ela é aquecida a volume constante, passando para uma pressão de 4,5. Sabendo que para esse gás ideal, o calor molar vale CV igual a 1,5 R, determina a quantidade de calor medida em joules que deve ser fornecida ao gás. Bom, nessa então, gente, olha só. Então aqui, resolvendo então a questão, olha só, deixa eu passar para um espaço aqui em branco. Ajuda, né? Olha só então, ó. Vamos lá. Então, vamos começar aqui, ó. Então,
Só vou pegar aqui, eu não preciso usar esse gráfico para resolver a questão, mas eu vou ilustrar para você a ideia, tá? Então vamos pensar num gráfico pressão, no caso está medida em ATM, pelo volume está medida em litros aí no problema. Então ele começa. Então o volume é constante, 10 litros. O ponto de partida aqui, o início do processo, era para uma pressão de 1,5 atm. E aí há um aumento de pressão a volume constante. Então a transformação termina aqui numa pressão maior de 4,5 atm, né? Então esse é um processo isométrico acontecendo aqui. Bom, ele quer saber o calor nesse processo. Bom, a gente pode olhar o calor de duas maneiras. No caso, eu posso pensar na primeira lei da termodinâmica. Calor é o trabalho tal mais ΔU. Nesse caso, o trabalho vale zero, porque não houve mudança de volume, né? Então, trabalho zero. Então, se eu quiser achar a quantidade de calor, eu posso achar isso pela variação da energia interna do gás. Muito bem. Agora, vamos tentar calcular a energia interna do gás? Vamos tentar. Bom, o que nós sabemos sobre a energia interna do gás? Bom, depende da atomicidade. Então, se você tem, por exemplo, um gás que é monoatômico, né? Lembra, ó, quando o gás é monoatômico, a gente pode dizer que a variação da energia interna é 3 meios de mR vezes ΔT. Se ele for diatômico, né? Diatômico, o ΔU já é 5 meios de nRT. Lembra que isso depende lá dos graus de liberdade, assunto que você já olhou em energia interna. Bom, então vamos fazer uma coisa. Vamos voltar no texto e ver que tipo de gás é esse. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Então, voltando aqui ao texto, ó, ele fala assim, ó, uma massa de gás ideal. Não diz se é monoatômico, diatômico. Então, aquele caminho de tentar encontrar a energia interna, a variação dela para achar a quantidade de calor, eu vou ficar perdido, porque eu não sei se eu vou usar essa relação ou essa. Ele não disse que tipo de gás é esse. Então, esse caminho, ele meio que vai me fechando aqui, né? Tá fechando as portas para mim. Bom, vamos pensar em outra coisa, então. Ó, não é a única forma de você obter a quantidade de calor para um gás nesse processo. O que nós podemos fazer? Bom, se a gente olhar para a explicação anterior, a gente explicou lá a ideia do calor específico molar, pensando no Q-macete. Então, vamos lá. Então, essa quantidade de calor aqui também pode ser calculada usando o Q-macete. No caso aqui, eu não vou usar o mc∆T, porque a gente tem aqui o calor específico molar, que tem a ver com o número de mols, então a gente vai usar o outro formato, não é isso, gente? E qual é o formato aqui, né? Vamos lá. Então é o número de mols vezes o quê? Calor específico molar Czão, não é Czinho, tá? Czinho é quando é massa em minho, né? Então, calor específico molar. Agora o detalhe, a volume constante, ele disse isso no texto, olha lá, é um processo isométrico, vezes a variação de temperatura. Melhora um pouco, né? Porque, veja, a quantidade de calor, então, o que a gente pode fazer? Então, a quantidade de calor é igual. Número de mols, eu tenho. Ele falou que é meio mol o número de mols. O calor específico molar a volume constante, lembra que ele falou que é 1,5 R vezes R. Ah, professor, vamos jogar lá então. Boa. Boa, garoto. Olha só, então, CV, calor específico molar a volume constante, é 1,5 vezes R vezes o quê? A variação de temperatura ΔT. Bom, melhorou um pouco, né, professor? Porque olha como vai ficar aqui, ó. A quantidade de calor, então, é 1,5 vezes. Eu sei que o N vale meio, mas eu vou deixar por um motivo, tá? N, R, ΔT. A gente chega nesse resultado aqui. Professor, estamos quase lá, professor, porque, ó, tá praticamente decidido o problema, porque, ó, o número de mols eu tenho, o R ele falou que é 8, falta achar a variação de temperatura. E como é que eu posso encontrar a variação de temperatura? Bom, você tem basicamente duas formas, tá certo? Bom, você pode ir direto aqui no gráfico. Bom, o que você sabe aqui? Bom, você sabe que variação de temperatura
é a temperatura final menos a inicial. Então, quando você olha para esse gráfico, nesse ponto inicial, você não sabe o volume, você não sabe a pressão, você não sabe o R, você não sabe o número de mols, o que eu posso fazer então? PV igual a nRT. Exatamente. Então aqui a gente pode descobrir essas temperaturas. Então olha só. Então para descobrir as temperaturas, ó, eu vou usar o PV igual a nRT. Aí eu faço isso duas vezes, ó. Eu vou pegar aqui a pressão inicial, o volume inicial, né, que no caso é 10, número de mols que é meio, o R é 8. Só tome cuidado com a unidade, porque veja que o R, vamos colocar de novo aqui, ó, o R, ele está na unidade do sistema internacional, Joule, mol, Kelvin, né? Então a pressão não pode ficar em atm, por isso que ele fala a conversão aqui, um atm 10 a quinta pascal. E o volume, cuidado, ele não pode ficar em litro, eu tenho que passá-lo para metro cúbico, tá bom? Então, fazendo esses ajustes, você consegue achar tanto a temperatura inicial como a temperatura final. É um caminho, né? Eu vou tentar agora cortar esse caminho, abreviar um pouquinho. Olha que interessante, ó. Quando a gente olha essa equação aqui, o PV igual a nRT, a gente percebe uma coisa, né? Ela dialoga com esse resultado aqui, porque olha só que interessante, ó. Olha, é 1,5, vamos deixar de lado. Agora veja, ó, N, R, delta T. Parecido aqui, ó, nRT. Lembram? NR delta T. Vamos dar uma olhada para essa equação aqui de estado. Veja, meus amigos, como esse processo é um processo a volume constante, o que nós sabemos? Bom, quando tem um processo a volume constante, você sabe que o volume ele varia, né? Desculpa, volume não, a pressão. Vamos de novo, ó. Então, a volume constante, a pressão varia e a temperatura varia, tá certo? E de que forma é que isso varia, né? Bom, são diretamente proporcionais. Por exemplo, se você multiplica por 2, dobra a pressão, vai dobrar a temperatura. Se você triplica a pressão, triplica a temperatura, tá certo? Então, pensando nisso, olha que interessante aqui. Aí é uma questão algébrica mesmo, ó. Então, olha que interessante. Aqui eu estou precisando achar o NR delta T para ser feliz aqui. E tá quase lá, porque aqui eu tenho nRT. Então olha o que eu vou fazer, ó. Vou fazer o seguinte, então tem aqui N, R, vou colocar aqui delta T. Tá? Vou enfiar um delta aqui, ó, para aparecer, tá vendo? A variação de temperatura. Beleza. Agora veja, é pura álgebra, tá, pessoal? Vamos lá. Bom, se desse lado eu tenho variação de temperatura, desse lado alguma coisa vai ter que variar, né? Se eu tenho, isso é questão algébrica, né? Ó, então, se aqui eu tenho uma mudança, né, nessa variável, se isso aqui muda, algo desse lado vai ter que mudar. Agora, presta atenção, desse lado eu tenho o quê? Pressão e volume. O processo não é isométrico? É. Processo isométrico, o volume não muda nem a pau. Então, o volume fica fechado, ó. Bota um cadeado nele, não muda, não tem como mudar. Ah, então entendi. Então, se houve mudança de temperatura no processo isométrico, lembra que eu falei para você, ó, se dobra a pressão, dobra a temperatura, triplica a pressão, triplica a temperatura? Então, se houve nesse processo isométrico uma variação de temperatura, é porque automaticamente mudou quem? A pressão. Então, vou colocar o ΔP aqui. Olha que bonito. Tá certo? Então, é aquela história, né? Para ter variação de temperatura, porque teve variação de pressão. E olha que legal, gente. Olha como fica mais direto, ó. Veja, você precisa do NR delta T para achar o quê? Não é isso? E ele apareceu aqui, ó, o NR delta T. Eu vou deixar isso aqui. Isso vai ser igual a quem? A variação de pressão vezes o volume. Você conhece a variação de volume? Perdão, a variação de pressão? Conheço, ó. Porque a pressão inicial é 1, a pressão final é 4,5. Então, olha que interessante. Aqui, ó, o ΔP, ele é 4,5 menos 1,5 igual a quanto? 3 atmosferas. E o volume é fixo em 10 litros. Então, o que a gente faz? Bom, como o R está em Joule mol Kelvin, sistema internacional, eu não posso deixar essa pressão em atmosferas. A gente passa para Pascal, então 3 atm, cada atm é 1 vezes 10 a quinta, então 10 a quinta Pascal.
E o volume não pode ficar em litro, tem que passar de litro para metro cúbico. É só você lembrar que 1 metro cúbico contém 1000 litros ou 10 a terceira litros, né? Então, quando eu quero passar de litro para metro cúbico, eu vou acabar dividindo por 1000, ou então eu faço 10 que multiplica 10 a menos 3, tá bom? 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá aí o volume, né? Se você preferir, 10 a 1 com 10 a menos 3 fica 10 a menos 2 metros cúbicos, tá certo? Aí sim, o que que vai acontecer? Olha, então como eu vi aqui que ΔP vezes o volume é igual a NR ΔT, então vou deixar NR ΔT intacto, então fica ΔP 3 vezes 10 a quinta e o volume 10 litros, que é 10 a menos 2 metros cúbicos. Então vai ficar aqui 10 a quinta com 10 a menos 2 dá 10 ao cubo. Então eu chego à conclusão que o NR ΔT é 3.000, né? 3 vezes 10 ao cubo. Caso 3.000 joules, se você quiser. Bom, achamos o NR ΔT. O que que eu faço? Eu retorno aqui para a expressão do calor. Então, o que que vai acontecer? O calor é igual a 1,5 NR ΔT. E NR ΔT é 3.000. Então, como é que ficou, gente? 3.000 vezes 1,5, você vai chegar em 4.500 joules. Perfeito. Olha aí, gente. Essa é a quantidade de calor envolvida nesse processo a volume constante. Beleza? Tudo bem? Maravilha! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, dá uma força aqui pra gente, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu!